Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. O assunto do vídeo de hoje não é sobre estaduais, futebol paulista, futebol alternativo brasileiro. Dessa vez a gente pega um avião e vai até o continente europeu por meio desse vídeo para falar sobre a Liga dos Campeões, pois nesta quarta-feira temos a última rodada da primeira fase que vai definir não só os 8 classificados diretos já para as oitavas de finais, como as outras 16 equipes que vão para a fase de playoffs e o direcionamento do sorteio que vai definir os confrontos. Então eu já peço você dar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e deixar aquela força divulgando esse e demais vídeos para ajudar quem está começando. Cara, uma novidade dessa fase de liga é que a última rodada todos os jogos são simultâneos, já que não é mais fase de grupos, né? E vão ser 18 jogos ao mesmo tempo na quarta-feira. Ou seja, vai ser uma completa loucura para quem está assistindo. Todos os jogos começando às 5 da tarde no horário de Brasília. E a tabela vai ser. Cada gol vai mudando a tabela. Olha, vai ser uma maluquice. Porque se a gente acha que a última rodada de campeonato de pontos corridos com 10 jogos já é doideira, imagina com 18 e com quase todos valendo alguma coisa. Então bora dar uma passada, já que são muito jogo, uma rápida por cada uma das partidas. Iniciando por Aston Villa e Celtic. O Celtic já está classificado entre os 24. E esse jogo vale muito para o Aston Villa, porque o Aston Villa é o nono colocado, o primeiro time fora do G8. E vencer aqui pode praticamente encaminhar a vaga, e o Aston Villa é bem favorito jogando em casa. O segundo jogo é um jogo em questão de nível técnico, muito possivelmente pode ser o melhor da rodada. Estou falando de Barcelona e Atalanta. Barcelona que tem um ataque sensacional, Barcelona que é a segunda melhor campanha da Champions até aqui, com o goleado inclusive do Bayern de Munique e tudo mais. Uma Atalanta que também é um time muito bem treinado, muito organizado, e a Atalanta que está em sétimo com 14 pontos. Hoje a Atalanta estaria entre os 8 diretos das oitavas. E esse jogo é muito importante para a Atalanta por isso, porque a Atalanta no momento como favorita, a Atalanta vai ter que se expor, então o jogo pode ser um verdadeiro tiroteio de chances ambos os lados. Em questão de classificação, todos os times que estão atrás ali estão torcendo muito para o Barcelona. O Barcelona vai ter bastante torcedores especiais, porque querendo ou não, a Atalanta é um alvo para quem está atrás dela e é um jogo onde eles não são favoritos, então tem esse peso. Bayer Leverkusen e Sparta Praga, o Sparta Praga que já está eliminado, está ali nas últimas posições. Sparta Praga atualmente com saudade em 29º, 4 pontos em 7 jogos, contra o Bayer Leverkusen, que é justamente o oitavo colocado com 13. É o time que está todo mundo querendo a vaga. E o Leverkusen precisa vencer para confirmar sua vaga entre os 8 e é muito favorito para isso. Qualquer coisa que não seja a vitória do Leverkusen vai ser uma surpresa. Dortmund e Shakhtar Donetsk que se enfrentam na casa do Dortmund. O Borussia é o 14º com 12. Ainda tem chance de classificação, mas é uma situação para se classificar meio complicada, porque tem que vencer seu jogo e também secar vários clubes que estão à frente dele. Mas é um jogo onde é muito favorito, um Shakhtar já eliminado, que não fez boa fase de grupos. O Dortmund tem não só a obrigação, por mais que não esteja vivendo um grande momento, de vencer e terminar essa primeira fase, se não entre os 8, mas pelo menos bem classificado. Um jogo, uma alternativa, a gente vai ter Stade Brest contra o Real Madrid. O Brest é uma das grandes histórias dessa primeira fase dos campeões. O time ficou boa parte da primeira fase entre os 8 primeiros, né? Acabou caindo nessa reta final. Chega a sua rodada como 13º com 13 pontos. Ainda até tem chance de classificação, mas para isso teria que vencer o Real Madrid. O Real Madrid parece começar a engrenar o ataque. O Real Madrid que não fez uma boa primeira fase, mas está em 16º com 12 e precisa vencer esse jogo até para melhorar a sua classificação e fugir de um grande confronto na próxima fase. Hoje existe a possibilidade até que o Real Madrid, em caso, pegar até uma Juventus na primeira fase de playoffs. Ou seja, é um jogo importante para o Madrid e pensando nisso, pensando em melhorar essa situação e evitar, por exemplo, um grande jogo logo de cara. Dinamo Zagreb e Milan é um jogo que vale muito a pena ficar de olho, porque o jogo na Croácia vai ser um clima que vai estar sensacional, porque o Zagreb é o 26º com 8 pontos, o time tem chance de classificação e para isso precisa vencer o Milan. E também secar outros times, mas ele precisa necessariamente vencer esse jogo e vai estar um clima de pressão muito grande, as torcidas croatas são muito loucas, são bastante animadas. E o Milan, apesar de toda a inconsistência da temporada, troca de treinador, o Milan na Champions vem fazendo bem, vem fazendo um bom papel. Tanto que é o sexto colocado com 15. E o Milan precisa vencer esse jogo, precisa fazer o resultado, para não ter que ficar dependendo de secar outros times para se garantir entre os 8. Talvez não era um dos principais favoritos a estar entre os 8, mas agora o Milan tem chance e vai ter um jogo num ambiente bem hostil, contra o Zagreb, também precisa vencer, então é um jogo bem interessante. O Bayern de Munique enfrenta o Slovan Bratislava, um dos piores times da primeira fase. O Slovan, ao lado do Young Boys da Suíça, são os únicos times que não pontuaram, perderam os 7 jogos até aqui. E o Bayern é a mesma coisa que foi para o Real Madrid, precisa vencer
ainda até tem chances matemáticas para entre os 8, mas é bem difícil. Mas precisa vencer para melhorar a sua classificação e fugir de um grande adversário. Poderia pegar a Juventus também no primeiro mata-mata. Então, nesse sentido, é um jogo muito importante para o Bayern. Red Bull Salzburg e Atlético de Madrid, jogo na Áustria. Red Bull Salzburg também foi mal, o antipenúltimo colocado, venceu só um jogo dos 7 que fez. E o Atlético de Madrid, que hoje é o quinto colocado com 15, tem uma situação bem tranquila para se classificar. É bem possível que até mesmo com um empate ele tem boa chance de conseguir se classificar entre os 8. Mas para não depender de ninguém, tem que vencer. E o time que faz uma boa temporada no seu comando de Simeone, as contratações, o Julian Alves pegando cada vez mais fogo. E o Atlético tem a faca e o queijo na mão para terminar entre os 8 e até numa posição bem boa, bem alta de tabela. Continuando, a gente tem Girona e Arsenal no jogo na casa do Girona. O Girona que já esperava que não fizesse uma grande Champions, o time só venceu um dos 7 jogos que fez, já está eliminado. Contra o Arsenal que oficialmente, matematicamente, não está classificado, mas assim, ele tem 16 pontos, o nono colocado com a Aston Villa tem 13. Aconteceu uma combinação de resultados muito maluca para o Arsenal ficar entre os 8. E esse jogo vale aqui mais para garantir um bom lugar de tabela, pensando também em fases anteriores, em cruzamentos. Isso pode ser importante também ter nessas primeiras posições, dependendo também de quem pode ser os adversários no playoff. Inter e Mônaco, é um jogo legal, a Inter jogando em casa, a Inter que nessa fase de grupo só tomou um gol em 7 jogos, a Inter que na mesma situação do Arsenal, oficialmente, matematicamente não está classificado, mas teria acontecido uma tragédia muito grande quando ficar entre os 8, então é um jogo para a Inter também, assim, mesmo que foi para o Arsenal, é um jogo para vencer e terminar na posição mais alta possível, terminar bem, e a Inter é um time que para mim é um candidato ao título, a capacidade coletiva, defensiva que tem contra o Mônaco, que é o 10º colocado. O Mônaco que faz uma boa fase de grupos acima do esperado e chega essa última rodada com chance reais de terminar entre os 8. A questão é que para isso vai ter que ganhar da Inter. Fora de casa é uma tarefa muitíssimo difícil, mas é um Mônaco que vai ter que se expor e o Mônaco tem alguns bons jovens, então pode ser um jogo que pode ser bem legal. Juventus e Benfica, com outro jogo interessante, a Juventus dos empates. A Juventus que dos 7 jogos empatou 3, no Campeonato Italiano também empatando bastante. E uma Juventus que joga em casa, precisa vencer também para dar uma resposta ao torcedor pelo que está cobrando melhores atuações do time, que precisa vencer também para melhorar a sua classificação. Hoje a Juventus pegaria Bayern de Munique e o Real Madrid na próxima fase. E isso é péssimo, ainda mais indo fora de casa. E contra o Benfica, que ter perdido daquela maneira de virada do Barcelona custou muito caro, porque o Benfica vai à última rodada com chances de ser eliminado da Champions logo de cara. O time é o 21º com 10 pontos, e se perder esse jogo aqui, ele vai ter que ativar um modo secador para secar quem está atrás, pois ele vai sofrer. Então é um jogo que pode ser bem intenso nesse sentido, principalmente do lado do Benfica. Lille e Feyenoord, do confronto de duas equipes que chegam a essa rodada com chances reais de G8. Quem vencer esse confronto tem uma oportunidade real aqui de terminar entre os 8. Nenhum dos dois depende só de si mesmo. Ambos precisam vencer, mas ambos os times estão com 13 pontos. Hoje o Feyenoord é o 11º, Lille 12º. Então, são times que se vencendo, se por exemplo a Atalanta pega o Barcelona, então é um time que já está numa alça de mira para ultrapassagem. E você tem, por exemplo, o Mônaco que está na frente deles, mas que pega uma Inter fora de casa, então é mais improvável a vitória. E aí teria que ser provavelmente o Milan, que pega o Zagreb fora, um jogo pode ser complicado, mas são dois times que têm chance sim de classificação, que mostra também como uma boa primeira fase de ambos. E também buscando terminar em melhores posições, pensando em mata-mata, quem sabe pegar um confronto mais acessível. Falando do grande drama dessa última rodada, que é Manchester City e Bruges. Por que esse é o grande drama? Porque o Manchester City começa a rodada da Champions, a última, em 25º. O Manchester City começa essa rodada eliminado. E qualquer resultado que não seja uma vitória elimina o Manchester City. O Manchester City que sucumbiu defensivamente novamente contra o PSG, saiu na frente de uma virada no segundo tempo. Contra o Feyenoord chegou a ter 3-0 em casa no segundo tempo, tomou um empate. Esses dois jogos no time colapsou completamente. Fazem muita falta esses pontos, estão fazendo que o Manchester City comece a última rodada eliminado. A vantagem é que esse é um confronto direto. Se o Manchester City vencer, ele obrigatoriamente vai passar o Bruges. Então, pelo menos uma posição ele ganha, no mínimo. Então, o Manchester City, se ganhar, ele está automaticamente classificado. Até porque você também tem PSG e Stuttgart se enfrentando na frente deles. Então, no mínimo, se vencer, no mínimo 2 posições, o City ganha. O Bruges está entre os classificados e precisa pelo menos de um empate para confirmar a classificação, independente de outros resultados. Então, é um jogo que pode se tornar bem intenso. O Manchester City é realmente muito favorito. Acredito que vai vencer até sem problemas, mas
Se começar ali, o resultado não estiver acontecendo, o gol não sair logo, pode virar um drama. Continuando, faltam mais 5 jogos aqui para falar, com o PSV e Liverpool. Liverpool, que é o grande destaque dessa primeira fase da Champions, venceu todos os seus 7 jogos, 15 gols marcados, apenas 2 sofridos, é o líder, é o grande time da Europa nessa temporada até aqui, e é bem possível que vai com um time bem reserva, até porque não muda nada pro Liverpool, realmente é um jogo que não muda porra nenhuma, independente do resultado, contra um PSV que até tem chances de ser eliminado, mas é mais provável que se classifique, mas pelo menos um empatezinho ali já serve para afastar qualquer zica, e um PSV que tem uma oportunidade de jogar em casa ainda, pegando possivelmente um Liverpool reserva e tentar fazer um resultado que melhore essa classificação. Um jogo que não vale absurdamente nada é entre Sturm Graz e Red Bull Leipzig, dois times que já estão eliminados. Os dois times só fizeram 3 pontos, vencer um jogo nessa primeira fase, o jogo na casa do Sturm Graz e o Leipzig, a grande decepção dessa fase de Liga da Champions, campanha pífia. Um jogo também interessante é Sporting Bolonha, porque o Bolonha, apesar de não ter feito grandes pontos, assim, o time só fez 5 pontos em 7 jogos, sempre fez jogos duros, né? Faz jogos equilibrados. Contra o Sport, que começou muito bem a fase de Liga da Champions, mas depois que o Amorim saiu, o time caiu demais nas últimas rodadas. E tanto que chega, perdeu os últimos 3 jogos na Champions, tanto que chega essa última rodada ameaçado de nos classificar. Tem a vantagem de jogo sem casa, quando o time já está eliminado, mas se não venceu esse jogo contra o Bolonha, o Sporting pode muito bem ser eliminado na primeira fase. E para isso tem que vencer, isso depende de si mesmo para vencer. Se empatar, ainda assim pode ser eliminado, então o jogo pode se tornar um drama em Portugal. Um jogo que não vale nada, entre Young Boys da Suíça recebendo Estrela Vermelha, dois dos piores times dessa fase de grupos. O Young Boys tem a chance de pelo menos fazer um ponto, né? Jogando em casa, com Estrela Vermelha aqui fora de casa também é péssimo. Pelo menos não terminar a Champions zerada. Não sei, junto com o Slovan Bratislava, os únicos times que não fizeram ponto algum. E para finalizar, para mim, o grande jogo dessa última rodada, que é a questão de classificação e drama, que é Stuttgart e PSG. Porque nesse momento o Stuttgart é o 24º colocado, o último time classificado nos playoffs, com 10 pontos, e o PSG é o 22º também com 10. Ou seja, quem perder aqui muito provavelmente será eliminado, porque atrás deles tem o Manchester City e o Dinamo Zagreb que podem passar. O Zagreb tem um jogo difícil contra o Milan, mas é em casa, e o Manchester City é favorito contra o Bruges. Então o perdedor aqui tem grandes chances de ser eliminado nessa primeira fase. Se empatarem, um empate pode bastar para eles classificarem, mas aí também vai ter que secar, vai ter que fazer combinação, contas. Principalmente, se, por exemplo, se o Benfica perde para a Juventus, um empate entre os dois já deve ser o suficiente. E quem vencer se classifica, passa qualquer zica, não precisa fazer conta alguma. E são dois times que, cara, tem talento e potencial para mais, né? O Stuttgart fez. O Stuttgart foi aquele jogaço com o Madrid. O Stuttgart fez alguns bons jogos, é um time que consegue contra equipes mais fáceis de fazer, jogos competitivos, equilibrados. E o PSG que tem talento para muito mais, mas sofreu demais, né? Uma tabela que não é fácil, mas também teve tropeços. São dois times que no mata-mata eu acho que até podem fazer, dependendo do adversário, pode até avançar umas oitavas e dependendo do sorteio, até quem sabe pensar com quartas. Principalmente o PSG. Mas são duas equipes que chegam nessa jornada no confronto direto na Alemanha, a casa do Stuttgart, que olha, pode ser dramático esse jogo. Mas é isso, pessoal. Essa é a última rodada da fase de Liga da Champions, 18 jogos simultaneamente. Vai ser muita emoção, a tabela vai mudar constantemente, gol após gol. Deixem nos comentários o seu palpite para os classificados, tanto no G8 quanto quem vai ser eliminado ali dos 24. E também deixem nos comentários quais são os jogos que você está com mais expectativa de acompanhar. E é isso. Novamente, eu peço que se você não for inscrito, se inscreva no canal e também deixe o seu like e dê aquela força divulgando com seus amigos. Muito obrigado mesmo você que veio até o final. Tchau, tchau e até a próxima.